Tendo dito isso, o projeto ético de Pirro de Élida é criar a paz através da indecisão. Esse projeto não deve espantar a gente, porque todo o projeto de tolerância religiosa ou de todo o liberalismo, até quando a gente vai ver os ensaios sobre a paz perpétua do Kant, todos são fundados justamente nesse ponto. E é muito interessante o fato de que Santo Agostinho escreve o livro Contra os Acadêmicos, refutando exatamente esse ponto. Nas medidas das nossas possibilidades, a gente vai tentar fazer a mesma coisa aqui. A primeira coisa que a gente gostaria de refutar é o princípio de que a paz ela é alcançada pela não discussão. Se a gente analisar essa ideia, a gente vai ver que o fundamento dela é até um pouco visível para qualquer um dos olhos. Se não tem discussão, não tem briga. Acontece que a não discussão ela é característica de duas coisas, se a gente puder falar como São Tomás de Aquino. Ela é uma nota característica de duas coisas. Ela é nota característica da sabedoria, porque com a verdade não se discute, e ela é nota característica da ignorância, porque se você não sabe nada, você também não discute. Eles escolhem a ignorância alegando que a verdade é difícil demais de se chegar. Esse cara está dando um tiro no próprio pé. É, completamente, porque aí entra o negócio. A não discussão é característica da ignorância, mas a ignorância escolhida acarreta um outro problema, que é a volição, o desejo pelo não ser. E esse desejo pelo não ser leva, evidentemente, à elevação da vontade como princípio fundamental do ser. Ou, e aí a gente poderia citar Nietzsche, né? Ou a vontade ascética, como um desejo. Suponhamos que um desses sujeitos tenha uma vontade de abnegação gigantesca, ou uma vontade ascética, que, se não for baseada na verdade, não é nem um pouco cristã, porque ela desconsidera aquele que é totalmente outro, né? O Santo Agostinho vai descrever Deus como aquele outro, completamente outro nas Confissões, né? Então, o amor ao próximo é, antes de tudo, o amor a Deus, que é o próximo supremo. Também São Boaventura fala isso nos Dons do Espírito Santo. E, então, um amor que seja abnegado o suficiente para desconsiderar todas as suas ideias próprias, ele tem que ser abnegado o suficiente para buscar totalmente a ideia de Deus. E é isso que Platão vai trazer para a gente, mesmo Platão não sendo católico. Platão no Lises diz o seguinte, que o amigo não é... Você não é amigo daquele que você não espera nada. E nem é amigo daquele que tem todas as coisas que você tem. Você é amigo daquele que você precisa de alguma coisa e não tem aquilo que você precisa dele. O amigo, de certa forma, ele é sempre existe sempre uma dependência na amizade. E uma amizade sem dependência é um sonho nietzschiano que aparece no livro Além do Bem e do Mal, que é uma amizade não pelas... Bom, quando Nietzsche fala isso, é interessante porque ele quer dizer a mesma coisa que Platão. Porque ele quer dizer que existem duas formas da gente interpretar isso que Nietzsche está querendo dizer, né? A primeira forma é que essa amizade entre os fortes, essa aliança entre os fortes, seja
justamente uma aliança para buscar as coisas em comum, seja uma troca entre duas pessoas que estão buscando a verdade, mas também pode ser entendida erroneamente. E aí, infelizmente, eu confesso que eu não consigo saber qual é a interpretação correta de Nietzsche, porque ele parece sempre variar entre essas coisas, mas a interpretação de que a amizade se contenta em ser duas coisas, ser a união entre duas coisas igualmente poderosas. Essa união, ela evidentemente só serve para ignorar a natureza dependente do ser humano. A natureza de que o ser humano ele precisa de algo. E essa necessidade de algo é o que sustenta o amor. Por isso que se diz que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque só aquele que se esvazia a si mesmo pode amar verdadeiramente o outro. Então, sim. Só um comentário. Você vê justamente que, como se fossem as ideias, estão completamente inversas a isso, porque hoje em dia todo mundo busca o quê? Ser forte, independente, etc, etc. Achando que assim eles vão encontrar o amor. É a síndrome, isso é verdade, né? A síndrome de Esaú, de que a força vai fazer com que ele seja amado. Exatamente, ele tá tentando conquistar Deus à força. Exatamente. E isso é muito interessante, porque uma pessoa forte, ela pode ser amada, ela pode ser idolatrada, mas ela não vai conseguir amar as pessoas de volta, porque a natureza do amor humano, dos pressupostos da natureza do amor humano é a fraqueza. Por isso que diz São Luís, né, no grande segredo para chegar à santidade, que a principal virtude é a humildade, a crença na providência divina, são todas virtudes de esvaziamento de si mesmo. Bom, então, esse projeto do Pirro de Élida, ele só pode ter como consequência a elevação da vontade como critério para a vida. Não tem jeito de ter nenhuma. Ou é a vontade ascética, você vai virar um vegetal, ou é a vontade expansiva, em que você vai virar um tirano. Por isso mesmo é evidente que... E, inclusive, é muito interessante porque geralmente essas duas coisas elas se misturam de uma forma impossível de se desliar, sabe? Porque o tirano, dialeticamente, ele vai ser aquele que depende de todas as outras pessoas. É por isso que Aristóteles diz que a vida contemplativa é a vida mais superior, porque ela, se esvaziando de si mesmo e dependendo-se completamente de Deus, você não vai depender de mais ninguém. E é interessante porque Hegel traz isso muito na Fenomenologia do Espírito, que é a famosa dialética do senhor e do escravo, que também se aplica à dialética do tirano e do povo, né? O povo que se esvazia para servir ao tirano, ele dialeticamente vai ocupar a posição de tirano, e o tirano que lança sua vontade sobre o povo vai ocupar dialeticamente também a posição de esvaziamento. É impossível você separar os dois como tentava Nietzsche. Até porque, como a gente disse na aula antes, o Nietzsche, na primeira aula, ele parte desse pressuposto de que Dionísio e Apolíneo, por exemplo, são termos contrários, mas não, eles são dialeticamente complementares. E isso a cultura grega sabia muito bem. Agora, eu não sei por que Nietzsche sabia grego, Nietzsche formou em filologia, mas ele não quis saber isso.
Inclusive tem um autor, mas eu não vou lembrar o nome agora, em que pouco depois do Nietzsche ter escrito O Nascimento da Tragédia, ele escreveu um livro falando isso, que o Nietzsche estava muito doido da cabeça. Mas, enfim, né? Ele tenta alcançar, então, essa paz, que a gente já viu que não pode ser substância da paz nenhuma, justamente por causa dessa dialética e tudo mais, através de 10 princípios do ceticismo dele. Esses 10 princípios vocês vão encontrar na história da filosofia do Diógenes Laércio. Então, vou ler aqui para vocês. Há uma diferença entre os seres vivos quanto prazer e dor, e por isso, quanto vantagem e desvantagem. Assim, as criaturas vivas não recebem as mesmas impressões dos mesmos objetos. Por exemplo, o broto da vinha ao homem é amargo e a cabra é comestível. É muito interessante porque quando ele fala isso, ele está narrando uma verdade. Ele está falando que a realidade, ou melhor, que existem alguns elementos da realidade que são experienciados de uma forma por cada uma das pessoas. Isso é o que o Jean-Luc Marion vai chamar de fenômeno comum. Jean-Luc Marion vai dividir entre fenômenos saturados, fenômenos comuns e fenômenos pobres. E a grande questão é que quando ele ataca, por exemplo, a ideia de que o broto da vinha ao homem é amargo e a cabra é comestível, ele não está atacando a razão universal, mas ele está, ao contrário, afirmando-a. Pensemos, por exemplo, no significado de razão universal na sua etimologia. O São Tomás de Aquino vai usar esse termo de ratio universalis. E ratio significa medida. Ratio é uma proporção. Assim, se a cabra tem determinada proporção e o broto da vinha, proporção X, o broto da vinha tem proporção Y e o homem tem proporção Z, a interação entre a proporção Z e a proporção Y vai ser diferente da interação entre a proporção X e Y. Isso não pode ser um fundamento do ceticismo, mas pelo contrário, a afirmação disso é o fundamento da razão universal. Se você esperasse se alguém dissesse que o broto da vinha é experimentado pelo homem da mesma forma que era experimentado pela cabra, você falaria, poxa, tem uma coisa esquisita. Tem algum problema nessa realidade que não se altera nas suas particularidades. É a mesma coisa. Basicamente, é a questão de que se você soma 2 mais 2 e dá 4. Você soma 2 mais 1 e dá 3. Se você somar 2 mais 2 e dá 4, e somar 2 mais 1 e dá 4, aí sim você pode achar que a razão tem algum problema. Entendeu a relação entre as duas coisas? Pode falar. Mas só fazendo... Tirando todas as dúvidas mesmo em relação a isso. Mas o que garante, por exemplo, que eu também tenho uma proporção única em relação àquele objeto. Sim. Eu sou diferente de você. O que garante o quão semelhantes são as nossas impressões daquele broto. Isso é muito interessante. A pessoa que melhor responde isso é Kant. Porque Kant,
quando ele narra as categorias da nossa individualidade, e aí eu falo isso junto do Russell, ele estabelece as categorias fundamentais da subjetividade humana. O que Jean-Luc Marion vai chamar de fenômenos pobres. O que são esses fenômenos pobres? Você capta determinadas essências iguais a todo mundo. Ou seja, e quais são essas essências que você capta igual a todo mundo? Essas essências são aquelas que podem ser completamente objetificadas pelo ser humano. Por exemplo, a noção de essência. A noção de essência é um objeto da inteligência humana. Por outro lado, olha que interessante, a noção de história é um fenômeno que ultrapassa a inteligência humana e transcorre-se na inteligência divina. E se ela se transcorre na inteligência divina, é natural que o ser humano, entrando em contato até mesmo com a sua própria história, não consiga defini-la por uma ordem plenamente verbal. Porque senão, a sua história, da qual você é objeto, seria objeto seu. E aí a gente tem um problema de razão.